A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Imagina você olha para o mar e vê dinheiro flutuando. Porque é basicamente isso que está acontecendo nesse momento. Mais de 1 bilhão de barris de petróleo estão lá parados em petroleiros ao redor do mundo. Para você ter uma ideia, caro ouvinte, é o maior acúmulo desde a pandemia. E essa montanha líquida de barris está simplesmente mudando tudo no mercado global. O que isso quer dizer? Bom, o preço do petróleo caiu, as exportações do Oriente Médio travaram e até a Arábia Saudita está ficando nervosa. Depois de anos de escassez e inflação, o mundo agora enfrenta o problema oposto: petróleo demais. Sim, tá sobrando petróleo. Tá, mas o que levou a esse excesso? Quem ganha ou perde com essa virada? A gasolina vai ficar mais barata? É o que a gente explica no episódio de hoje. E outro assunto, sim, o Brasil vai sediar a COP30, a conferência da ONU sobre o clima. Só que, para tudo, ao mesmo tempo, nós vamos abrir um poço de petróleo na porta da Amazônia. Sim, depois de anos de briga com os órgãos ambientais, a Petrobras finalmente conseguiu permissão para perfurar em uma das áreas mais sensíveis do país, que é a foz do rio Amazonas. O governo diz que é pela soberania energética, os ambientalistas dizem que é loucura. E no meio desse fogo cruzado está o presidente Lula tentando equilibrar dois discursos, a do Brasil verde e o do Brasil que não pode desperdiçar uma gota de petróleo. Então, hoje a gente fala também sobre o que está por trás dessa decisão que pode render muito mais do que barris. Pode render uma boa dor de cabeça para o governo. Então continua aqui com a gente porque o episódio está bem interessante, corrija sua postura aí de camarão, que eu sei que você voltou a ficar tudo torto. E claro, siga a gente aqui no Spotify ou no player que você escuta para não perder nenhum episódio, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bora pro episódio agora. Imagina só você olhar para o mar então e ver dinheiro flutuando. Como eu disse, é algo que está acontecendo agora porque tem mais de 1 bilhão de barris de petróleo que estão lá em petroleiros pelo mundo. Isso de acordo com a consultoria Vortexa. É a maior quantidade desde 2020. Lembra o que aconteceu em 2020? Sim, pandemia. Mas naquela época também teve a guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que inundou o mercado no meio daquela situação toda, da pandemia. Esse acúmulo gigantesco de agora mostra que o mercado global de petróleo está mudando de fase. Durante muito tempo se falava que o aumento da produção ia acabar levando a um excesso de oferta. E agora isso parece estar acontecendo de verdade. Por um tempo, a China mascarou esse excesso, tá? Ela estava segurando a barra ali, comprando muito petróleo barato para encher suas reservas estratégicas. Mas agora os sinais de que o mundo está produzindo mais do que consome ficaram bem claros. As cargas vindas do Oriente Médio estão sobrando, faltam compradores e os preços, começaram a cair. Lembra ali daquela regra básica de oferta e demanda? Pois é. Os contratos internacionais de petróleo estão nos menores níveis em 5 meses, perto ali dos $60 por barril, e as grandes tradings já esperam novas quedas. Segundo Ben Lukach, que é chefe global de petróleo da Trafigura, uma das maiores empresas do setor, todo mundo sabia que esse excesso estava vindo, e agora ele chegou. Olha, ouvinte, por um lado essa abundância pode ser boa, tá? Uma boa notícia pra gente, o consumidor. Isso depois de anos de gasolina cara e também inflação. Mas também é um problema para países e empresas que dependem de preços altos, como os produtores de xisto lá nos Estados Unidos e também a própria Arábia Saudita, que já está enfrentando um déficit no orçamento. Inclusive a Agência Internacional de Energia, que é uma espécie de referência global para o setor, vem alertando há mais de um ano que isso ia acontecer. Então, segundo essa agência, a produção está crescendo mais rápido do que a demanda, que desacelerou com a popularização dos carros elétricos, especialmente lá na China. Então, países como Estados Unidos, Brasil, Canadá e Guiana estão colocando mais barris no mercado e isso acabou pesando na balança. Agora, vamos entender o que aconteceu, qual que é o contexto dessa história. Tudo começou a acelerar lá em abril, quando a Arábia Saudita e os países parceiros da OPEP decidiram retomar a produção que estava parada, e muito mais rápido do que o previsto. O objetivo de Riad, lá da Arábia Saudita, era recuperar a fatia que tinha perdido no mercado global. Mas o resultado disso foi que os estoques mundiais aumentaram cerca de 1,9 milhão de barris por dia nesse ano. E a Agência Internacional de Energia diz que isso pode ser só o começo, o acúmulo pode ser ainda maior em 2026.
Mesmo assim, até pouco tempo atrás, os preços acabavam não refletindo esse cenário de abundância. Depois da decisão da OPEP de aumentar a produção em abril, o preço foi lá e caiu um pouco, mas se manteve estável por boa parte do ano, com o barril do tipo Brent ali na faixa dos $70. O motivo para isso, a China, de novo, sempre a China. Ela comprou e estocou volumes recordes, o que reduziu o impacto desse excesso nos estoques do Ocidente, principalmente lá nos Estados Unidos, onde os dados semanais de armazenamento costumam mexer bastante com o mercado. Além disso, tensões geopolíticas como o ataque de Trump às instalações nucleares do Irã também ajudaram a segurar esses preços. Mas agora isso começou a mudar. Os exportadores do Oriente Médio, como Emirados Árabes e o Catar, estão tendo dificuldade para vender suas cargas de novembro. Algumas encontraram compradores mais tarde do que o normal e olha, outras ainda estão sem destino. E dá para ver isso na chamada curva de preços, que mostra quantos negociantes pagam por petróleo para entrega em diferentes meses. Em abril, o contrato de entrega imediata era o mais caro, um padrão chamado backwardation que indica escassez, mas esse padrão sumiu. Hoje, boa parte da curva mostra o contágio, que é o contrário, um sinal de abundância, em que o petróleo para entrega imediata vale menos. Lá nos Estados Unidos, os estoques também aumentaram por 3 semanas seguidas e chegaram ao maior nível sazonal desde 2023. Corretoras de armazenamento já estão vendo mais procura por espaço em tanques, o que mostra que as operadoras estão se preparando para um cenário de excesso. E se essa tendência continuar, a Agência Internacional de Energia prevê que o mundo pode chegar a um excesso recorde de quase 4 milhões de barris por dia no próximo ano. Mas o mercado de petróleo é imprevisível. Há quem ache que esse número é exagerado. Inclusive, muitos países da OPEP não estão conseguindo aumentar a produção no ritmo que prometeram. E se o preço cair demais, você acha que o grupo vai ficar só olhando, falando, nossa, que legal, nosso petróleo ficando mais barato? Não vai acontecer isso. O grupo pode voltar a cortar a produção, desligar a torneirinha ali do petróleo, como já fez no passado. Outro fator é político. As restrições impostas por Trump às compras indianas de petróleo russo, parte da tentativa de encerrar a guerra na Ucrânia, também podem muito bem apertar o mercado de novo. Mas, enfim, mesmo que o excedente não seja tão grande quanto as previsões mais alarmistas, uma coisa é certa, o mercado está mudando. Como resumiu Torbjørn Tomski, CEO da Gunvor, já ouvimos isso antes e muita gente errou nas previsões, mas dessa vez há mais fundamento nessa narrativa de excesso de oferta. E bora falar de Brasil agora. Pois é, depois de anos de impasse, a Petrobras finalmente conseguiu o que queria. O que a Petrobras queria? Ela queria permissão para perfurar em busca de petróleo lá perto da foz do rio Amazonas. A decisão encerra então uma longa disputa com os órgãos ambientais e libera a estatal para explorar uma área que pode esconder grandes reservas de petróleo no fundo do mar. Na prática, a Petrobras recebeu autorização para perfurar um único poço exploratório na chamada Bacia da Foz do Amazonas, que é uma região lá no norte aqui do Brasil. A empresa informou que a sonda já está posicionada e que a perfuração vai começar imediatamente, com duração prevista de 5 meses. As maiores petroleiras do mundo, como ExxonMobil, Chevron e Shell, estão de olho nessa área há mais de uma década. O motivo é bem simples. Acredita-se que a região possa ter reservas parecidas com as de países vizinhos, como a Guiana, que descobriu bilhões de barris de petróleo nos últimos anos. Para a Petrobras, o interesse é ainda maior, já que a produção atual do Brasil deve atingir o pico por volta de 2030. Ou seja, o país precisa encontrar novas fontes de petróleo para manter sua produção no longo prazo. Mas a exploração na foz do Amazonas sempre foi cercada de controvérsias. Ambientalistas alertam que um vazamento de petróleo nessa região poderia ser desastroso, porque as correntes marítimas são muito fortes e poderiam levar o óleo rapidamente até o ecossistema do Amazonas, que, vamos combinar, é extremamente sensível. E por mais óbvio que seja, vale mencionar que esse risco colocaria em perigo espécies marinhas únicas e comunidades indígenas que dependem da pesca na costa do Amapá e também lá do Pará. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, ainda não comentou oficialmente a decisão, mas a aprovação vem no momento delicado. Falta menos de um mês para o Brasil sediar a COP30, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Ou seja, o governo Lula agora precisa conciliar dois discursos que parecem opostos: o da defesa do meio ambiente e o da necessidade de continuar explorando petróleo para garantir crescimento econômico. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira,
comemorou a autorização, dizendo que a margem equatorial representa o futuro da soberania energética do Brasil. Segundo ele, o país não pode abrir mão de conhecer o seu potencial. Ouvinte, é importante lembrar que, apesar do nome, a bacia da Foz do Amazonas não fica dentro do rio. Ela está a cerca de 530 quilômetros da foz em mar aberto. Mesmo assim, ambientalistas argumentam que o risco da contaminação é alto, porque o fluxo das águas doces que saem lá do rio se mistura rapidamente com o mar e alimenta um grande ecossistema frágil com grande biodiversidade. E claro, o interesse das petroleiras aumentou depois das descobertas na Guiana, feitas pela ExxonMobil, que revelaram bilhões de barris na chamada margem equatorial, que é uma faixa de costa que vai da Guiana até o norte do Brasil. A Petrobras acredita que a geologia da região brasileira é parecida com a da Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, onde a empresa virou referência mundial em produção offshore. E momento pergunta, questionamento. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual você acha que é a porcentagem que o pré-sal representa na produção de petróleo aqui do Brasil? Um tempo aí para você pensar. Ok, já deu tempo. 70%. Esse é o número que representa o pré-sal. Que, caso você não lembre, são aquelas reservas em águas ultra profundas descobertas há quase 20 anos. Olha, bastante coisa, mas o problema é que nos últimos 10 anos, nem a Petrobras nem outras empresas conseguiram fazer descobertas relevantes no pré-sal. E segundo projeções, a produção deve começar a cair a partir de 2030 se não aparecerem novos campos. A CEO da Petrobras, a Magda Chambriard, já chegou a alertar que sem novas descobertas, o Brasil pode até voltar a ser importador de petróleo na próxima década. Então, por isso, a exploração lá da Foz do Amazonas é vista dentro da empresa como uma prioridade estratégica. Inclusive, em junho, o governo brasileiro chegou a leiloar 19 dos 47 blocos de exploração oferecidos na Foz do Amazonas, o que fez desta região a mais disputada entre as 5 bacias disponíveis na época. Mesmo com protestos de ambientalistas, gigantes como Petrobras, Exxon e Chevron garantiram seus direitos de exploração, apostando que a licença ambiental sairia em breve, o que agora se confirmou. Vale também mencionar que, antes de perfurar, a Petrobras precisou realizar um teste de simulação de vazamento para comprovar que teria capacidade de conter um possível acidente. Essa etapa era considerada o último obstáculo antes de aprovação oficial. E bom, agora a expectativa é que o poço leve cerca de 4 a 5 meses para ser perfurado, mas mesmo com essa licença o resultado não é garantido, sabia? A própria CEO da Petrobras reconheceu que existe a chance do poço não encontrar petróleo, e que nesse caso isso não significa que a área não tenha potencial, apenas que o primeiro teste não deu sorte. A autorização, portanto, é apenas o começo de uma nova fase para a Petrobras, uma fase que pode garantir a autossuficiência energética do Brasil por mais décadas, ou, quem sabe, reacender um dos debates mais delicados do governo Lula. Até onde vai o compromisso do país com a transição verde, quando há tanto petróleo ainda embaixo do nosso mar? Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News. E vamos ler aqui uns comentários do episódio passado, eu tinha falado sobre Vale Tudo e Paraguai e Brasil. Vocês comentaram, Marcelo Lima disse, sobre Vale Tudo, eu até lembro da primeira versão, e ela prendia muito mais atenção na tela. E disse que outro ponto importante é a mudança da sociedade, a ponto de ter torcida para Odete e para o Marco Aurélio terminarem bem. O final da novela foi influenciado por isso. Ele pergunta, foi bom? Não sei, eu devolvo a pergunta pra vocês, foi bom? Camila Medina diz, viu o primeiro e último episódio da novela. Kai Simões diz, eu fui assistir essa novela, a primeira depois de muitos anos, achei a proposta interessante. Viciei, os furos de roteiro eram até divertidos, mas depois da Raquel perder tudo, parei de assistir. Acho que foi só ladeira abaixo depois daí. Natália Duarte diz que assistiu uns 80% da novela, os atores são fenomenais, a trilha sonora era muito boa, mas realmente os furos no roteiro e pontas soltas no enredo causaram incômodo. E por fim, CB Lotte diz, bom dia Alan, não consigo mais assistir novela por 2 motivos. O primeiro, minha TV é monopolizada pelas 2 crianças de casa e segundo, até tentei, mas não consigo ter interesse mais por novela, prefiro filmes e séries. Inclusive, eu queria perguntar pra vocês quais séries vocês estão assistindo, vocês têm alguma pra recomendar pros outros ouvintes e pra mim também? Adoraria que você deixasse aqui nos comentários sugestões de filmes ou séries que vocês assistiram nos últimos dias. Eu leio aqui no próximo episódio, eu prometo. E gente, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e até lá, big beijo!